Vamos lá fazer algumas questões aqui referente aos assuntos aí de fator racionalizante e racionalização de denominadores. Já estudaram, né? O fator racionalizante de raiz de 5 é raiz de 5. O fator racionalizante de raiz de 10 é raiz de 10. O fator racionalizante de raiz de 12 é raiz de 12. O fator racionalizante de 3 raiz de 7 é raiz de 7. O fator racionalizante de 8 raiz de 3 é raiz de 3. O fator racionalizante de 6 raiz de 11 é raiz de 11. Muito tranquilo e fácil sim. Se houver dúvida, no caso, vai lá nos exemplos, né, e dá uma olhadinha. Esse segundo exercício aqui, no número 2, você tem que observar o expoente do radicando. Qual é o expoente aqui desse 5? É 1. O que falta para o índice da raiz? Falta 2, né? Porque o índice da raiz é 3, não é? Então, o de 1 falta 2. Então, o expoente aqui no fator racionalizante será a mesma raiz. O fator racionalizante será a mesma raiz, com o mesmo radicando, elevado ao expoente 2, tá? Porque se eu pegar 2 mais 1, dá 3, tá? E aí, se eu multiplicar essas duas raízes, vai dar um número fora do radical. Aqui, então, vai ficar a mesma raiz, raiz de 5, 6 elevado a qual expoente? Ao expoente 3, né? Porque 3 mais 2 dá quanto? 5. E aqui, qual é o fator racionalizante? O fator racionalizante aqui é raiz quarta, que é a mesma raiz, 9 elevado a qual expoente? 3. E aqui, pessoal, o fator racionalizante. Esse camarada aqui, ó, ele não entra como fator racionalizante, tá? Até porque depois que multiplicar, ele tem que dar um número fora da raiz. Então vai ficar assim, ó. A raiz apenas, raiz cúbica de 7 elevado a qual expoente? Elevado a um expoente que somado a 3 dá 2 elevado... um expoente elevado... Um expoente que somado a 2 dá 3. Qual é? É 1. E o 1 precisa colocar aqui? Não. Então, aqui vai dar raiz quinta de 8 elevado a qual expoente? 8 elevado a qual expoente? A 2, né? Porque 2 mais 3 dá 5. Aqui, qual é o fator racionalizante? Raiz de 6 elevado que? Elevado a 2 elevado a 1, né? Elevado a 1, porque 5. O que falta aqui, né, para 6 é 1. Muito fácil, assim, esse segundo exercício do livro. Como vocês aprenderam aqui, número 3, o fator racionalizante de raiz de 8 mais raiz de 8, no caso aqui eu tenho a soma, né, de dois radical diferente, e nesse caso, quando ele é um denominador, né, de uma fração e eu preciso racionalizar esse denominador, eu tenho que saber o fator racionalizante. Pessoal, eu vou pegar essa expressão multiplicado por uma outra que vai dar um número fora da raiz. Então, nesse caso, o fator racionalizante de raiz de 8 é raiz de 8 menos raiz de 5. O professor só troca o sinal, sim, se aqui a expressão é positivo, o fator racionalizante, nesse caso de duas raízes, vai ser negativo. E assim você vai fazer em todas, né? Aqui é negativo, que fica positivo. Aqui é negativo, aqui também fica positivo. Aqui é positivo, aqui vai passar negativo. E aqui é positivo, passa negativo. E aqui negativo, fica positivo. Certo, pessoal? É isso aí que você tem que fazer na questão número 3. As questões complementares da apostila, que eu passei durante a execução do vídeo. Bem, essas aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você tem raiz de 10, raiz de 10. Duas, aqui não é para você achar fator racionalizante, é simplificar. Nesse caso, você tem 10 elevado ao quadrado, que vai dar quantos? Corta aqui, sobra quantos? Sobra 10. E aqui você tem 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, dá raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 dá quantos? Dá 7. Mas aí você pega aqui, tem 7, 7, você multiplicando, né? Ó, multiplicando, você eleva ao quadrado. Corta o índice, corta aqui, fica 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é quantos? 21. Aqui, pessoal, mesma coisa. Aqui você vai ter 8 raiz de 3 elevado ao quadrado. Corta aqui, fica 8 vezes 3. 8 vezes 3 dá quantos? 24, tá? Aqui, ó, a mesma coisa. 4 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5 elevado ao quadrado. Corta, fica 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá quantos? 20. Aqui está a resposta, então,
dá número 4. Bem, aqui, pessoal, nós já vamos entrar na racionalização de que? Dos denominadores, tá? Para isso, nós vamos usar os fatores racionalizantes. Tá, aqui nós vamos repetir essa expressão, né? É 4 raiz de 3. Claro que você vai multiplicar essa raiz aqui por um fator racionalizante. Qual é o fator racionalizante? Do denominador. Nós vamos racionalizar esse denominador, quer dizer, tirar ele de dentro da raiz, passar ele a ser um número, então, inteiro. Fazendo isso, qual é o fator racionalizante de raiz de 3? Professor, é raiz de 3. Então, você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse fator racionalizante. Aqui em cima vai ficar 4 raiz de 3. Por quê? 4 vezes o número que está aqui atrás, que é 1, dá 4, né? Então, fica 4 raiz de 3. 3 vezes 3, aqui vai dar o quê? 3 elevado ao quadrado. Corta, corta, fica quantos? Fica 3, né? 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 é quantos? 3, né? Então, 3, tá? E esse aqui, professor? Esse aqui é a mesma coisa, você vai repetir a expressão, né? E isso aqui você vai multiplicar por fator racionalizante raiz de 2, que vai dar quantos? A raiz de 2. O fator racionalizante, nesse caso, é raiz de 2, né? 7 vezes 1 dá 7, fica 7, conserva a raiz de 2. E aqui, 2 vezes 2, 4, fica a raiz de 4, ou você pode colocar assim também, ó, para ficar melhor para você trabalhar, ó. 2 elevado ao quadrado, você corta, corta, fica 7, então 7 raiz de 2 sobre 2, né? Corta, corta, sobra 2. Pessoal, muito bem, continuando aqui, aqui é a mesma coisa, você vai repetir, né? Repete aí a expressão, vezes o quê? Vezes o fator racionalizante raiz de 5, que é raiz de 5, tá? Raiz de 5. Vamos lá. 1 vezes 5 dá 1 vezes 1 aqui dá 1. Esse 1, professor, é necessário aparecer aqui atrás, aqui, ó? Não, se você colocou também não está errado. 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Vamos fazer direto aqui já? Aqui nós já estamos fazendo direto, tá? Aqui nós repetimos, 5 ao quadrado, cortando, cortando, dá 5. Aqui, ó, vamos repetir essa expressão? Vamos? Ó, repetindo a expressão, vezes o quê? O fator racionalizante de raiz de 5. A raiz de 5 aqui é o fator racionalizante de raiz de 5 vezes a raiz de 5, tá? Aqui, 6 vezes 5 dá quantos? Dá 30, tá? Raiz de 30, percebe que os radicais são semelhantes, tem o mesmo índice, então eu posso multiplicar, dá 30, sobre 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 25 dá quantos? 5, tá? Muito bom. Continuando aqui, pessoal, vamos lá, ó. Vamos repetir essa expressão, né? Aqui vamos repetir e vamos multiplicar aqui pelo fator racionalizante de 3 raiz de 2. Professor, já sei, o fator racionalizante de 3 raiz de 2, conforme o senhor explicou lá atrás, é raiz de 2, né? Então, você vai multiplicar tanto o 4 pelo fator racionalizante, quanto essa expressão aqui de baixo. Fazendo isso, você vai ter aqui 4 vezes 1, 4, então fica 4 a raiz de 2. E aqui você vai ter 3, né? Vamos passar esse tracinho melhor. 3 vezes 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 4 é quantos? 2, né? Então, fica assim, 4, a raiz de 2. 3 vezes 2, quantos? 6, tá? Tá aqui a expressão fora da raiz correta. E essa aqui, professor? Vamos lá. Aqui você vai repetir a expressão novamente. Continuando, 2 raiz de 6 vezes. Qual é o fator racionalizante dessa expressão aqui, ó? De 2 raiz de 6 é raiz de 6, né? Raiz de 6. 5 vezes a raiz de 6 dá 5 raiz de 6, tá? E aqui vai ficar 2 vezes 6 vezes 6, 36. A raiz quadrada de 36 dá quantos? Dá 6. Tá? Então, o resultado fica fora da raiz, né? O denominador que eu racionalizei vai ficar quantos? 12, né? 2 vezes 6, 12. Pessoal, aqui de novo, vamos repetir a expressão. 7 raiz de 3. Nossa, professor, é uma repetição, né? Isso aí é. E você já sabe que o fator racionalizante de 7 raiz de 3 é raiz de 3. Então, nesse caso, aqui os radicais são semelhantes, olha. E eu posso multiplicar, 2 vezes 3 dá 6. E aí você tem que 7 vezes 3 vezes 3 é quantos? 9. Aí eu posso jogar dentro da raiz quadrada de 9 é quantos? 3, tá? E aí você tem aqui, então, raiz de 6 sobre 7 vezes 3 dá quantos? 21, tá? Aqui você vai repetir a expressão novamente, tá? Ó, bonitinho e tal. E aí você vai multiplicar isso aqui pelo fator racionalizante, que é raiz de 3, né?
E aí você tem que, vamos lá, você tem aqui 7 vezes 3 dá quantos? 21. Então fica a raiz de 21 sobre 2 vezes 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 9, 3. E aí você tem repetindo aqui, raiz de 21 sobre 2 vezes 3, 6. Pessoal, olha aí. Bem, pessoal, aqui nós vamos para a questão número 2 aí sobre a racionalização de denominadores da apostila, tá? As atividades aí complementares. Vamos lá. Aqui, olha, que interessante. Aqui você vai repetir a expressão, né? Você vai repetir a expressão raiz de cúbica de 7, raiz cúbica de 7. Aqui você vai multiplicar pelo fator racionalizante dessa expressão aqui. Qual é o fator racionalizante dessa expressão? Você já sabe, né, que é a raiz cúbica de 7 elevado qual expoente? Ao expoente 2, né? Porque é o que falta para o índice 3. O que falta aqui? O expoente é 1 aqui. O que falta para o índice 3? 2. Então, o fator racionalizante dessa expressão vai ser raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, tá? E eu vou colocar aqui também. Agora é multiplicar. 7 vezes qual é o número que está antes dessa raiz? É 1. Então, fica 7 vezes 1 dá 7. A raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado dá quantos? 49 sobre. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui, vamos repetir a raiz cúbica de quê? Raiz cúbica, vou pegar a caneta preta que fica melhor para visualizar, né? Vamos lá, a raiz cúbica de 7. Então, vou colocar aqui 7. Qual é o expoente aqui? É 1, né? 1 e 2. 1 mais 2 dá quantos? 3. Aí você corta o expoente, sobra o quê? Sobra o 7. Então, a resposta aqui é 7, raiz cúbica de 49 sobre 7, tá? Aqui, senhores, ó, aqui mesma coisa, vamos repetir a expressão, fica raiz cúbica de 2 vezes. Qual que é o fator racionalizante dessa expressão aqui? Qual é o fator racionalizante dessa expressão? Vamos lá. Vamos lá, o fator racionalizante dessa expressão vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 1. Expoente 1 para 3 tem 2, né? Então vai ser elevado ao quadrado. E raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. 5. Vamos lá. 5, eu vou escrever aqui embaixo para ficar melhor. 5 vezes 1, 5. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, 4. E aqui eu tenho raiz cúbica e raiz cúbica, 2 e 2. Multiplicando duas potências de mesma base, somos o expoente, né? Aqui o expoente é 1 e aqui é 2, então fica 2 elevado ao cubo. Sabendo que aqui é 3 e aqui é 3, então vou repetir assim a parte de cima. Sabendo que aqui é 3 e aqui é 3, índice 3, expoente 3, eu corto, elimino a raiz e fica só o radicando, né? Fora aí da raiz, tá? Perfeito assim. Então vamos lá, continuando. Aqui, senhores, a mesma coisa, né? Vamos passar aqui um tracinho para separar. Então vai ficar assim, ó, 2 raiz, repetir, né, isso aqui, repetir, 3 elevado ao quarto, vezes o quê? Vezes o fator racionalizante dessa expressão aqui, ó, tá? Então vamos lá, o fator racionalizante fica raiz quinta de 3, pessoal, quantos falta de 4 para 5? Falta 1, né? Então é necessário colocar o expoente 1 no fator racionalizante? Não é necessário. Então vai ficar raiz quinta de 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E a raiz quinta, né? De 3. Aqui vai ficar raiz quinta de quê? De 3 elevado ao quê? 4. Aqui é 3, aqui é 3. 4 mais 1, 5. Tá. Aqui eu vou repetir a expressão. 2 raiz quinta de 3 sobre. Aqui eu corto o expoente, corto o índice, corto o expoente, fica só o 3. Perfeito, aí fiz até a letra C. Vamos dar continuidade. Continuidade aí, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó, aqui eu tenho 10, né? Sobre raiz quinta de 4 elevado ao quadrado. Vamos multiplicar pelo fator racionalizante dessa expressão aqui, ó. Então, vamos lá. Qual é o fator racionalizante? Raiz quinta de 4 elevado ao expoente. Quantos que falta de 2 para 5? Falta quantos? 3, né? Então, o expoente aqui será 3 no fator aí, racionalizante. Feito isso, pessoal, vamos lá multiplicar. Deixa eu tirar essa régua daqui, vamos lá. Continuando. Que é igual. 10 vezes 1, 10. Fica 10 raiz quinta
de 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Então, vamos lá. Aqui, ó, raiz quinta com raiz quinta, fica aqui, ó, raiz quinta de 4 elevado o quê? 2 mais 3, 2 mais 3, 5. Aí você tem o que? A resposta aqui, vamos colocar aqui embaixo, a resposta. 10 raiz quinta de 64 sobre, corta o expoente, corta o índice, corta o expoente, fica só o 4 sozinho. Aqui está a resposta. Continuando, então, senhores, a raiz cúbica de 6 elevado a qual expoente? Elevado ao expoente 2, né? O que falta para 3. Raiz cúbica de 6 elevado a 2. Aqui você tem assim, ó, 5 raiz cúbica de 36, porque 6 elevado ao quadrado dá 36. Aqui você vai ter raiz cúbica de 1 mais 2, 3, então fica 6 elevado a 3. Então vai ficar a resposta raiz cúbica de 36 sobre, corta o índice, corta o expoente, você fica apenas com o 6. Então aqui está a resposta dessa expressão, bem tranquilo e fácil assim de manejar e resolver. Aqui, senhores, vamos lá. O fator racionalizante aqui é raiz cúbica de 5 elevado a qual expoente, né? Elevado ao expoente o que? 2, né? Porque é o que falta para o índice 3. Então aqui fica raiz cúbica é de 5. 2 raiz cúbica de 5 vezes 5, 25. 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado que a 1, né, mais 2, que dá 3. Feito isso, vamos repetir aqui. 2 raiz cúbica de 25 sobre 3 vezes. Aqui você corta o índice, corta o expoente, fica só com o 5, né? Feito isso, você tem 2 raiz cúbica de 25 sobre 3 vezes 5, 15. Tá, aqui está a resposta aí dessa expressão. Tá, já indo aqui para a questão letra G, então você vai repetir, né? Vamos repetir aqui a expressão. Raiz quarta de 3 ao quadrado, vezes o quê? Vezes o fator racionalizante. Qual é o fator racionalizante? Raiz quarta de 3 elevado ao quadrado também, porque de 2. Aqui o expoente é 2. Para 4 tem 2, né? Então, o fator racionalizante é 3 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Multiplicando aqui. 8 vezes 1, 8, né? 8 raiz quarta de 3 ao quadrado vai dar 9. Já vamos colocar 9, né? Como nós já vem fazendo aí. 5 vezes a raiz quarta. Aqui você pode somar 2 mais 2 dá 4, fica 3 elevado a 4. Vamos colocar aqui 8 raiz quarta de 9 sobre 5 vezes o que? Aqui você corta o índice, corta o expoente, você pode fazer isso, fica 3. Resposta da expressão, raiz quarta de 9 de 5 vezes 3, 15. Tá aqui a resposta. Continuando aqui, senhores, vamos repetir essa expressão também. Raiz quarta de 10 vezes, né? Qual que é o fator racionalizante? Raiz quarta de 10 elevado o quê? 10 elevado, aqui é o expoente 1. 1 para 4 tem 3, então o expoente do fator racionalizante será 3. Né? Aí. Que coisa bacana, né? Chique. Continuando aqui, eu tenho 7 vezes 1, né? 7 vezes 1 é 7. Conserva a raiz quarta. A raiz quarta de 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, né? Então aqui vai ser 1000. E aí você tem aqui 3 vezes raiz quarta. 10 e 10, 1 mais 3, 4. Então fica 10 elevado a 4. Então vou colocar aqui 7, a raiz quarta de 1000 sobre o que? 3 vezes corta, né? Fica 10. 7 raiz quarta de 1000 sobre 3 vezes 10, 30. Tá? Aqui está racionalizado o denominador aí da expressão. Muito bem, aqui, senhores, olha. Aqui eu tenho, vamos repetir, né? Raiz sétima de A. Isso aqui é a letra A, né? Pode ser qualquer número aí nas expressões. Qual é o fator racionalizante de raiz sétima de A elevado ao cubo?
Expoente 3. Falta quantos para 7? 4, né? Então, ó, raiz sétima de A elevado a 4. E aqui também, né? Raiz sétima de A elevado a 4. Feito isso, 1 vezes 1 dá 1, né? O 1 é necessário aparecer aqui atrás, aqui? Não, né? Então, preciso colocar o 1 aqui. Aqui nesse caso, eu vou deixar A elevado a 4, porque não tem como responder, né? E resolver. Nesse caso, é um A, um número qualquer. Aqui, vamos lá, ó. Aqui eu tenho essa raiz sétima de A elevado a quê? 3 mais 4 dá 7, tá? Então, a resposta é raiz sétima de A elevado a quarta potência sobre. Aqui você corta o índice, corta o expoente, você fica com A. Então, aqui está racionalizado o denominador aí dessa expressãozinha tranquila, fácil e fácil como tudo na nossa querida, magnífica, supimpa matemática. Professor, o senhor passou muita tarefa. Pessoal, eu só passei aqui essas questões para essa semana, então vocês deveriam, né, fazer aí essa expressão. Pessoal, aqui vamos fazer essa aqui, que é bem facinha também. Vamos repetir aqui, raiz de 7 menos raiz de 2 vezes. Pessoal, vamos multiplicar isso aqui pelo fator racionalizante desse denominador. Qual é o fator racionalizante desse denominador aqui? Professor, já sei, é só inverter o sinal lá, lembra? Sim, eu lembro. E é isso, exatamente isso que nós vamos fazer. Mais raiz de 2. Feito isso, pessoal, olha, vamos lá. 8 vezes essa expressão aqui vai dar 8 vezes ela mesma, ó. Raiz de 7 mais raiz de 2, tá? Muito bem. Aqui você tem 7 vezes 7, você tem a diferença, a soma pela diferença, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, quando você faz isso, você aplica aquele modelinho lá, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, você vai aplicar esse modelinho ali e vai ser feliz para sempre. Então, nesse caso, você faz assim, raiz sétima de elevado ao quadrado menos a raiz quadrada de 2, né? A raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Feito isso, aqui o índice é 2, o expoente é 2, eu posso cortar, que fica só 7. Vamos repetir aqui. Mais raiz de 2 sobre, fica 7 menos, aqui eu corto também, né? Expoente corta o índice, fica 2. Então a resposta é raiz de 7 mais raiz de 2 sobre o que? 7 menos 2 dá 5, tá? Racionalizei o denominador, tirando aí de dentro dos radicais. Bem, aqui também eu vou aplicar esse fator, né? Racionalizante, que aqui vai ser a mesma coisa. Você só vai mudar o sinal, né? Ó, que coisa bacana. O que eu estou fazendo isso? Eu estou só mudando aqui o denominador, tirando dessas raízes e transformando ele em um número inteiro, né? Então, é isso. Aqui você já sabe que vai sobrar quantos aqui? Vamos colocar aqui embaixo. Você pega 1 vezes isso aqui, ó, vai dar 1. 1 é necessário aparecer? Professor, não. Então, não preciso nem de colocar o raiz de 5 menos raiz de 3 dentro do parênteses. Professor, eu coloquei. Não tem problema, mas não é necessário, tá? Aqui você já sabe o que fazer, tem 2 raízes de 5, produto da soma pela diferença de dois termos, aplica lá a regrinha do quadrado, né? Essa regrinha aqui que eu passei para você, que você estudou lá no 8º ano. Então você tem raiz quinta quadrado menos a raiz cúbica ao quadrado. Feito isso, você tem índice 2, expoente 2, você pode cortar isso aqui para simplificar, né? Em vez de evitar, e você fica calculando, menos, aqui você corta expoente, corta o índice, fica 3. Aqui, então a resposta é essa aqui, raiz quinta de menos a raiz cúbica, raiz quinta menos raiz cúbica de, vamos lá, de 5 menos 3, 2, né? Tá a resposta. Aqui eu tenho uma outra expressão, né? Essa expressãozinha aqui também, bem tranquilo. Vamos repetir ela aqui, ó. Pessoal, faz melhor aí no seu caderno, tá? Capricha melhor. Faz bem feito, eu não quero nada bagunçado, tá? Professor, o senhor tá fazendo aí assim, tudo junto e misturado, mas dá pra perceber a ordem, ó. Essa aqui é a ordem, passou pra cá, tem um sinal de igual aqui no meio, ó. Tá?
Então ela vai passando e resolvendo. Aqui você vai pegar o fator racionalizante, que é raiz de 7 mais raiz de 5, sobre a raiz de 7 mais a raiz de 5. Tá? 2 vezes isso aqui, você tem 2 vezes... Vamos só conservar aqui, né? Ó. Sobre. Aqui você tem o que eu já expliquei, não preciso estar falando de novo. Ou preciso? Né? Você tem isso aqui, você já sabe o que faz aqui com esse expoente, com esse índice, né? E esse também, e esse é o mesmo expoente, o mesmo índice que você corta, então só vai ficar o 7 e o menos o 5. Conserva essa parte de cima, né, que é o numerador, você pode conservar. Feito isso, fica 7 menos 5, tá? Então fica 2 raiz de 7 mais raiz de 5 sobre 7 menos 5, 2. Pronto, racionalizei o meu denominador, tirando ele de dentro da raiz. Oh, coisa boa, hein? Estudar matemática. Fazer igual os meninos. Pelo amor de Deus, professor, isso não vai acabar mais não. Pelo amor de Deus, eu já tô com a cabeça doendo. Relaxa um pouco, meu amigo. Relaxa um pouco. E vamos lá, ó. 4 raiz de 5. Vamos repetir essa coisa maravilhosa aqui. Vezes o quê? Olha. Vezes o quê? O fator racionalizante dessa coisinha maravilhosa aqui embaixo, que é o denominador. Então, você sabe que só troca o sinal, né? Não tem nada de difícil aqui. Não tem nada difícil aqui, né? Você que fica colocando minhoca na cabeça aí, não tem nada difícil. Matemática é tudo fácil. Olha aqui, ó. 4 raiz de 5, 4 vezes 5 mais a raiz de 3. Você faz isso aqui, né? Você pode só colocar isso aqui dentro do parênteses quando você tiver essa expressão. E isso aqui você deixa dessa forma, não mexe, tá? Você só vai mexer com a parte de baixo. Você está racionalizando o quê? Você está racionalizando o numerador ou o denominador? Você está racionalizando o denominador. Então você vai mexer com o denominador. Aqui tem 5 vezes 5. Olha que 2 a soma, né? Com a mesma regra. Põe dentro do parênteses. Não precisa nem de colocar esse 5 dentro do parênteses. Menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Corta. Opa, aqui não vai cortar não. Calma, calma. Você tá vendo raiz aqui? Não, né? Então não vai cortar nada. 4. Vamos repetir a parte de cima? Vamos repetir? Ó. Agora aqui não vai cortar nada. Você tá vendo raiz aqui? Não, então você tem que fazer 5 elevado ao quadrado. Dá quantos? Dá 25. Agora aqui sim, você tá vendo raiz sim. Qual é o índice? 2. E o expoente? 2. Então, professor, eu posso cortar. Aqui fica 3. Feito isso, a resposta é essa aqui, ó. 5. Viu que eu não mexi com a parte de cima? Sempre, sempre. Desde lá no início, nós não mexemos com essa parte de cima aqui, ó. Só mexe com o denominador. 25 menos 3 dá 22. Fácil, racionalizei o denominador. Partindo para essa aqui, ó. Para esta aqui. Vamos repetir essa coisinha. Raiz de 5 menos 1 vezes o quê? Vezes o fator racionalizante. Professor, já sei. É raiz quadrada de 5 mais 1, né? Porque lá é negativo, aqui vai ser positivo. É isso mesmo, você está ficando esperto aí na matemática, né? 1 vezes 1 dá 1. Ah, professor, então eu já sei. Como o senhor explicou, não preciso nem de colocar dentro do parênteses, né? O raiz de 5 mais 1. Se colocar, professor, não tem problema, só que não precisa. Tá bom? Aqui você tem raiz de 5 e raiz de 5, no caso da expressão que eu expliquei. Você vai ter raiz de 5 elevado ao quadrado. Menos o quê? Menos 1 elevado ao quadrado, né? Feito isso, olha que bacana. Bacana demais da conta. Mais 1. E aí você tem expoente 2 e índice 2, você corta. Fica 5 menos o quê? 1 elevado ao quadrado dá quantos? Dá 1. É 1, menino velho. Ô, menino velho. E 5 menos 1 é 4. Oh, coisa boa. E terminamos, né, pessoal? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para essa semana tá ótimo, né? Uau, não terminou ainda. Professor, achei que já tinha terminado, professor. Depois de toda aquela coisa que o senhor explicou. Calma, meu amigo, relaxa. Respira fundo. Respira fundo. Então vamos lá.
Isso aqui é do livro, tá, pessoal? Já pensou se eu passasse isso aqui direto para você fazer? Você não ia entender nunca. Então você tem que praticar todos aqueles exercícios complementares para fazer isso aqui, né? Então assim, muito tranquilo e fácil. Vamos lá? Então, repete a expressão raiz de 8. Ele está pedindo para você racionalizar o denominador, né? Então você vai pegar, multiplicar pelo quê? Pelo fator racionalizante de raiz de 8. Qual é o fator racionalizante de raiz de 8? Raiz de 8, ô, professor, é coisa fácil demais, né, professor? 8 vezes 8, 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Pronto, terminei. Ah, professor, que coisa fácil é isso. Vamos lá. 2 raiz de 5. Você já sabe qual é o fator racionalizante de 2 raiz de 5? Raiz de 5, né? E coisa bacana é isso. Como eu falo, né? Tudo é simples e fácil na nossa querida matéria de matemática. A raiz 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. A resposta, então, lembra que eu sempre falei? Em cima você não mexe, você só vai mexer embaixo, tá? Está aí. Agora aqui, ó. Vamos repetir isso aqui, né? Sempre repete para você não fazer bonitinho, né? As coisas. Você já sabe que o fator racionalizante de 3 raiz de 6 é raiz de 6. Aqui vai ficar 4 raiz de 6 sobre 3 vezes 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36 é quanto? 6, né? E aí você tem que 4 raiz de 6 sobre 3 vezes 6 dá quanto? 18. Professor, então vamos para a última, né? Nossa, até que enfim. Meu Deus do céu, né, pessoal? O conteúdo é até fácil, né, pessoal? Mas ele é muito cansativo.